Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, esse segundo vídeo eu vou falar com vocês sobre a padronização de taxa de mortalidade, certo? Eu percebi durante as aulas remotas da professora Silvia que houve alguma curiosidade em relação a forma de executar essa padronização. A gente já estava previsto fazer realmente o exercício sobre isso, mas eu acrescentei aqui uma pequena apresentaçãozinha, bem rápida mesmo, para vocês terem uma maior noção sobre a importância, aqueles que não têm esse conhecimento, a importância e como realizar essa padronização, ok? Então a gente viu lá naquele exercício, na questão B, como que as taxas de mortalidade aqui entre Pará e São Paulo, no meu exemplo, vocês vão estar trabalhando com Acre e Rio Grande do Sul, elas são bastante diferentes entre as faixas etárias, e no final acabou que São Paulo ficou com a taxa maior que Pará, ok? Por que isso acontece? Então, será que se a distribuição da população por faixa etária fosse igual no Pará e São Paulo, haveria diferença entre essas taxas? Então, a gente pode até ter uma noção aqui, para poder ver como que isso aqui não é necessário vocês fazerem, mas eu vou mostrar para vocês como que seria, como que é a distribuição etária proporcional entre esses dois estados, Então, por exemplo, aqui, em relação a de 0 a 14 anos, qual que é a proporção disso em relação ao total no Pará? Eu vou dividir pelo total, ok? População aqui pelo total, multiplicar, tá dando certo. Aqui vai ser igual a população vezes o total, 100, ok? Então a gente tem que 27% da população do Pará, ela é de 0 a 14 anos, e só 19 é em São Paulo. Se a gente pegar aqui a de 15 a 39 anos, multiplicar por 100, que 43% é de 15 a 39 anos. Já em São Paulo, 39, bem menos, vocês percebam. Se a gente chegar na população de 40 a 69 anos, 25% no Pará. E em São Paulo, 35%. Veja que a distribuição etária já é diferente. Aí a gente já consegue ter uma noção de como a taxa pode estar influenciando. E em relação a 70 e mais, percebe que é praticamente a metade, em Pará e São Paulo. Então, se a gente somar as duas aqui, a gente vai ter 71% da população do Pará, ela está abaixo de 40 anos. Enquanto que em São Paulo, 58%. Então, dá mais ou menos 13 pontos percentuais. Então, você percebe que é bem diferente essa distribuição. Okay? 29% aqui está acima de 40% e 41% em São Paulo. Então, percebe que a distribuição etária é diferente, ou seja, a população do Pará é mais jovem. Ok? E o que a gente comentei com vocês no encontro, geralmente onde é que tem que morrer mais, se a gente seguir uma lógica? Sempre pessoas mais velhas. As pessoas que vão ficando em idade avançadas e vão morrendo. Pessoas mais novas, na lógica natural, elas não devem morrer. Então, onde tem a população mais idosa, mais velha, a tendência é que tenha sim uma taxa mais alta. Tá certo? Só que a grande pergunta é, se fosse igual essa distribuição, como é que teria diferença? Ou manteria essa diferença? Então, a padronização por idade ela vai eliminar o efeito da estrutura etária sobre essas taxas de mortalidade ou morbidade. Ou seja, também é possível a gente fazer a padronização com taxa de morbidade. Por exemplo, se eu quero saber a internação por doenças crônicas, por doenças cardiovasculares, esse tipo de doença a gente sabe que tem uma diferença entre as faixas etárias, ou seja, aquela população onde tiver uma proporção de pessoas mais velhas maior, ela vai ter uma taxa de internação por doenças cerebrovasculares maior. Okay? Então é possível também a gente fazer essa padronização utilizando morbidade.
dando um exemplo para vocês. Pode fazer isso em diversas outras situações. Já se eu for trabalhar com população onde já especifiquei a faixa etária, como mortalidade infantil, como mortalidade na infância, já não faz sentido fazer padronização. Por quê? Porque eu estou trabalhando específico com determinada idade, ok? Até mesmo a taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas, né? Que é uma taxa que é entre 30 e 69 anos, se eu não me engano. Então ela já tem uma faixa etária, então não faz sentido você padronizar isso, ok? Então essa padronização também pode ser feita não só com idade, mas como sexo, raça, socioeconômico, escolaridade, e por aí vai, tá certo? Então essa é a ideia da padronização das taxas de mortalidade. É muito utilizado quando a gente fala com mortalidade para com a idade, né? Justamente por essa influência que a idade tem na mortalidade, ok? Muito bem. Para isso, né, então a gente vai ter que fazer o quê? Como a gente falou aqui na pergunta anterior, a gente quer saber o quê? Se não ter diferença nessas faixas etárias, ok? Não ter, a distribuição tem que ser igual. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que utilizar uma população padrão para aplicar essas taxas que nós calculamos em uma população padrão, para poder saber quantos óbitos seriam estimados. E através desses óbitos estimados, a gente vai calcular a taxa padronizada. Certo? Complicado? Vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Tá certo? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer: calcular as taxas específicas por idade. Isso a gente já fez, correto? A gente já fez aqui as taxas específicas por idade para cada um dos estados. Aqui é a tabelinha que eu criei para a gente poder fazer essa padronização. Essa tabelinha, diferente das outras, eu sugiro que vocês façam semelhante, tá ok? Porque ela vai ficar mais fácil a gente entender o que a gente está fazendo, tá certo? Então, aqui eu vou colocar as taxas do Pará e aqui a de São Paulo. Então aqui, vocês percebam que eu coloquei aqui algumas letrinhas A, B, AB, e o C e a C. Então aqui eu vou chamar a população padrão de A, a taxa específica do Pará de B, e depois eu vou fazer uma divisão, uma multiplicação entre A e B e dividir por 1000. Vou explicar para vocês o porquê disso, tá ok? Muito bem. Que população padrão é essa? Enfim, você vai escolher, entendeu? Você vai escolher a população que você quer usar. Só que não nesse caso, né? No nosso exercício aqui, ele já deixou claro que ele quer que a população padrão seja a soma das duas populações. Ou seja, ele vai ser um valor fictício, um valor médio, né, de relação à população, mas geralmente pode ser escolhida a população do país, ou seja, do Brasil, ok? Vocês podem escolher a população de um outro estado, por exemplo, de Goiás, né, do Amazonas, entendeu? Da Bahia, para poder comparar, mesmo que seja de outro estado, São Paulo e Pernambuco, como nesse exemplo. Só que você vai ter que conhecer essa distribuição por faixa etária também, ok? Você vai ter que conhecer essa distribuição por faixa etária da população que você escolher, tá certo? Como essa escolha é arbitrária, ou seja, você pode escolher para o seu estudo qual população, o resultado dessa taxa de mortalidade, ela não pode ser comparada com outros trabalhos que utilizaram outra população padrão, certo? Então você vai poder fazer a comparação dentro desse trabalho. Então você tem uma validade interna grande, você não consegue comparar isso com trabalhos diferentes, correto? Então aí você quiser trabalhar com outras regiões, com outros, você vai ter que utilizar a padronização com a mesma população padrão. Nesse caso aqui, que o exercício deu para somar as duas populações, isso é interessante que a gente já tem isso, né? A gente já conhece as faixas etárias das duas populações, então a gente é só ir lá somar, não precisa ir lá no DataSUS, população do Brasil, faixa etária, fazer toda aquela soma que nós fizemos, lembra? Para poder conseguir essas faixas etárias, a gente não precisa fazer isso, basta a gente somar. Então aqui eu já vou incluir, eu vou fazer a soma de cada faixa etária, tá certo? Como o exercício pediu. Vou pôr aqui, 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 aqui também.
Muito bem. Então a gente já tem a população padrão, que é a soma dos dois estados. O de vocês aí vai ser Rio Grande do Sul e Acre. Vou trazer o valor para cá. Ok. 15 a 39 anos. Eu coloquei lá dentro dos textos da disciplina de Sistema de Informação e Saúde, dois textos como leitura complementar para que a gente possa, vou colocar a soma aqui também, para que quem tiver interesse sobre ler um pouquinho mais sobre leitura complementar 1 e leitura complementar 2. Esse texto não é só sobre padronização, ele traz todas outras informações sobre taxas de mortalidade e tal, mas tem um pedacinho dentro lá sobre padronização que talvez fique um pouquinho mais claro para vocês. Inclusive sobre padronização indireta. Eu esqueci de falar, esse método que a gente usa dessa forma a gente chama de padronização direta, que é o mais utilizado, que é o mais comum que nós vimos. E tem um método indireto também. Lá naqueles textos vocês podem encontrar mais informações sobre isso. Tá ok? Muito bem, então aqui a gente já tem a taxa da população, a gente tem a população padrão. Agora vamos copiar as taxas aqui para o Pará. Tá? Eu vou copiar a taxa do Pará para cada uma dessas. Fiz errado, para cada uma das faixas etárias. Lembra, essa foi a taxa específica que nós calculamos, certo? Vou usar só até a... Não vou pegar o da soma. Muito bem, agora eu vou copiar a taxa específica de São Paulo. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Eu quero saber o seguinte, quantos óbitos teve nessa população padrão se a taxa foi igual ao do Pará? Entendeu? Então, isso que seriam os óbitos esperados aqui. Essa formulazinha é a formulazinha que nós usamos para calcular a taxa de mortalidade, taxa específica. Então, óbitos dividido pela população vezes 1000. Se eu tenho o óbito, aliás, se eu tenho a taxa, só que eu quero saber o óbito, qual que seria a minha fórmula? Então, vai ser o óbito, vai ser igual a taxa, certo? Vezes a população. Tá vendo? Porque aqui a população está dividindo, então aqui a gente passa ela multiplicando. Lembram disso, da matemáticazinha? E vou dividir por 1000. Por isso, essa fórmula aqui, tá vendo? AB dividido por 1000. Então, eu passei a população que está dividida aqui multiplicando e passei o meu que está multiplicando aqui dividindo. Aí eu vou chegar no valor dos óbitos. Então, aqui vai ser igual a taxa vezes a população, aqui é dividido por 1000. Tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Que se na minha população padrão eu tivesse uma taxa de 1,27 óbitos a cada 1000 habitantes nessa faixa etária, eu teria que ter 14.000 óbitos. Ok? Se eu tivesse essa taxa de mortalidade nessa população padrão, eu teria que ter 14.093 óbitos, né? O 0,4 que não vai contar no nosso cálculo, né? Mas não faz sentido se você pensar dessa forma. Vou copiar essa fórmula para cá, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vai ser igual a taxa específica vezes população padrão dividido por 1000. Então vocês percebam, aplicando a taxa numa população igual, a gente já começa a ver o quê? Que aqui, ó,
na primeira faixa etária, a população, como a taxa era menor, eu teria menos óbitos. A mesma coisa em relação à segunda. Já na terceira e na quarta, não, já foi maior. Na quarta já foi menor, ok? A terceira não, porque a taxa era maior. Muito bem. Agora, eu vou somar esses óbitos. Eu quero uma taxa geral padronizada, certo? Essa aqui, fica mais fácil. Então, vocês percebem o quê? Que aqui já teve mais óbitos que aqui. Por quê? Porque as taxas eram maiores. Agora, como é que eu calculo a taxa da mortalidade do Pará? Eu vou dividir os óbitos esperados pela população total da minha população padrão e vou multiplicar por 1000. Então, eu vou calcular a taxa padronizada em relação a esses óbitos esperados. E vou fazer a mesma coisa com São Paulo. E pronto, nós temos então as nossas taxas padronizadas. O que mudou? A do Pará, que era um pouco mais de 4, passou para 6,67. E a de São Paulo, que era 6,69, abaixou para 6,32. O que a gente tem quando a gente soma isso? Né? Misturou as duas populações. Então, a tendência é que aqueles que eram mais baixos aumentou e que era mais baixo aumentaram. Se as duas fossem idênticas, elas não teriam essa diferença na padronizada, né? Que é a grande pergunta. Então agora aqui eu vou colocar aqui a taxa padronizada, ok? Vou só mudar esse nome aqui que a gente está trabalhando com o termo taxa geral, né? A taxa padronizada é a taxa bruta. Aqui eu vou copiar esse valor aqui. E vou fazer agora, aqui não é Pernambuco, aqui é Pará. Eu vou fazer agora a razão. Então a razão São Paulo dividido pela do 0,94, enquanto a bruta, que é essa aqui, vou para São Paulo também, vai ser 1,41. Viu que quando a gente fez a geral bruta, né, a gente teve 1,41, enquanto teve a padronizada foi para 0,94, ou seja, São Paulo foi maior do que a do Pará. Foi menor do que a do Pará na padronizada, ok? E aqui, com esse resultado, então, vocês vão fazer essa análise, comentar o que esses resultados representam, tá certo? Em relação ao estado do Acre e Rio Grande do Sul, ok? Bem, então agora como vocês têm o vídeo, né, vocês podem voltar, vocês podem tentar entender melhor, né, essa taxa de mortalidade padronizada, ok? Lembrando que vocês podem fazer isso em relação a outras variáveis também, como idade, como sexo, raça, por aí vai, né? Também serve para morbidade, não só para mortalidade, mas é muito comum a gente trabalhar com isso. Então é assim que a gente trabalha a padronização. A gente conhece a população padrão, né? Estipula a população padrão, aplica as taxas nessa população padrão para a gente descobrir quantos óbitos estavam esperados. Okay? E depois a gente pega a soma desses óbitos esperados e divide pelo total da população padrão. E a gente chega no valor da taxa padronizada. Certo? Lembrando, essas taxas servem para comparação dentro desse nosso estudo, ok? Se você estiver fazendo um artigo, alguma coisa, ou um boletim, vai servir para esse. Eu não posso comparar isso daqui com uma taxa padronizada, mesmo que seja do Pará para o ano de 2019, que foi utilizado uma outra população padrão para poder padronizar, tá certo? Então ela só pode ser comparada aqui dentro, tá? Isso tem que ficar bem claro. Porque se utilizar outra população padrão, esse valor vai mudar. Vai mudar porque a população vai ser diferente, os óbitos esperados vão ser diferentes, e acaba mudando essa população, esse valor. Mas como eu usei a mesma população para o Pará e para São Paulo, então essa comparação é válida. Certo? Bem, pessoal, muito bem. Tem lá o fórum de dúvidas também. Podem falar diretamente com o tutor de vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês esse tema.
Ok? Grande abraço, até a próxima.